texto. Questão número 3. Observe a frase extraída do texto. Aconteceu, no entanto, justamente o oposto. O elemento de conexão sublinhado dentro do contexto da frase exprime. Qual é o elemento de conexão sublinhado? A palavra, aliás, a expressão no entanto. Então, a palavra no entanto, o que é que ela está marcando no texto? Uma consequência, uma conformidade, um contraste, uma concessão ou uma conclusão. Cada uma dessas ideias aqui, ela é representada por um tipo de conectivo diferente. Todos eles apresentam valores semânticos, e essa classificação é feita, então, de acordo com esse valor semântico. Quando nós olhamos para essa classificação, nós identificamos o no entanto como um marcador de contraste, de oposição, de adversidade. Assim como, no entanto, outros elementos têm esta função, marcar a ideia de oposição, contraste, adversidade, como, por exemplo, o mas, o porém, o contudo, o todavia, são todos elementos que estabelecem entre as orações a ideia de um contraste, de uma oposição, de uma quebra de expectativa, de forma que a primeira informação, ela é contraditória em relação à segunda. Então, são esses elementos que são extremamente importantes e bastante utilizados nos textos, que são os marcadores de contraste. Então, aqui nós temos a alternativa C. Questão número 4, ainda baseada no texto base da prova. Observe o fragmento extraído do primeiro parágrafo do texto. Dentre os fatores intraescolares, nenhum supera a qualidade do professor como variável de maior impacto no desempenho dos alunos. Por isso é tão importante investir permanentemente em melhores políticas de atração, formação, seleção e retenção desses profissionais na carreira. Essa, não por acaso, é a principal característica em comum entre sistemas educacionais de alto desempenho pelo mundo. Até aqui, dificilmente haverá quem discorde dessas constatações. O grande desafio é como tornar isso realidade. Repare que eu tenho ali 3 elementos em destaque: desses, essa e isso. Pode-se afirmar que as palavras desses, essa e isso, sublinhadas no fragmento, representam a utilização de um procedimento linguístico. O que esses pronomes demonstrativos fazem quando eles são utilizados nos textos? Eles servem para retomar ideias que já foram apresentadas e também para antecipar ideias. Aqui, quando nós observamos, nós percebemos que esses pronomes estão retomando informações que foram colocadas antes deles. Isso é um procedimento linguístico bastante comum nos textos de maneira geral e bastante importante justamente porque ele permite essa combinação entre aquilo que já foi colocado e aquilo que ainda virá. E é dessa forma que o texto vai ganhando aí, né, esse corpo, de maneira que todas as ideias elas estejam relacionadas. Como é que se chama esse procedimento linguístico de retomada de informações? Que geralmente é feita por um pronome, não exclusivamente, mas na maioria dos casos feita por um pronome. É o que nós chamamos de anáfora. Então, a anáfora ela é um procedimento linguístico de retomada e que pode ser feito por pronomes, pode ser feito também por substantivos. Todos esses elementos eles estão ali representando ideias que já foram colocadas no texto. Isso é o que nós chamamos de anáfora. É um procedimento linguístico daquilo que nós chamamos de coesão textual, que é justamente essa relação entre os elementos de um texto. Observe ali que a alternativa A também traz o nome de um procedimento linguístico, que nós chamamos de catáfora. Então, repare que na letra A eu também tenho um procedimento linguístico chamado catáfora. A catáfora ela é o inverso da anáfora. Enquanto a anáfora retoma informações, a catáfora antecipa informações. Geralmente, a catáfora ela é feita a partir dos demonstrativos. Este, esta e isto, que vão ser utilizados sempre que as ideias que eles estiverem representando vierem depois da sua utilização. Letra B, letra C e letra D trazem ali exemplos de
figuras de linguagem, não são procedimentos linguísticos, são figuras de linguagem. Cada um ali recebe uma denominação, porque cada uma dessas figuras se manifesta de maneira diferente, alterando, brincando, jogando um pouco com o significado das palavras, ok? Questão número 5, baseada agora numa tirinha da personagem Armandinho. Só lembrando que um texto que trabalhe com a imagem exige que você também avalie a imagem na hora da realização dessa leitura. Então, muito cuidado, muita atenção, porque muitas vezes detalhes da imagem complementam informações que estão na parte verbal, e se você estiver um pouco desatento, acaba não levando essas informações em consideração. Então, vamos lá, a leitura da questão número 5. A ideia central do texto está apresentada em mais uma pergunta sobre ideia central, mais uma pergunta de interpretação de texto. Então, o que é que nós conseguimos extrair da tirinha de Armandinho após a leitura dela na íntegra? Apresentar uma reflexão sobre a importância central das disciplinas consideradas oficiais e hegemônicas dentro dos currículos escolares? Bom, é o contrário disso, né? Justamente é essa a crítica proposta pela tirinha. A presença de disciplinas oficiais e a falta de espaço para questões também consideradas bastante relevantes na formação dos alunos. B, apresentar a problematização em relação à organização curricular, com a inclusão das temáticas e saberes, além dos conhecimentos considerados oficiais e reguladores nos currículos escolares. Repare que nós temos uma problematização em relação ao currículo escolar proposta ali no texto, não é isso? Então, há uma referência à inclusão das temáticas e saberes, além daqueles considerados oficiais, ok? Então, essa é a alternativa correta. Quando eu avalio as demais, o que é que eu consigo localizar como erro? Olha a letra C, valorizar somente a utilização de disciplinas oficiais. Contradição. Letra D, demonstrar a crítica ao hábito das pessoas discutirem política, ética, cidadania e respeito, sem o devido conhecimento, oriundo das disciplinas oficiais presentes nos currículos escolares. Também não está prevista no texto, né? Então, isso aqui está fugindo um pouquinho aquilo que o texto propôs como conteúdo. Refutar os conhecimentos considerados oficiais e reguladores dos currículos e sua organização para permitir espaço para discussão de conhecimentos considerados não escolares. Refutar, olha só como o verbo é forte, né? Refutar, excluir, banir. Não é essa a ideia central desse texto, né? Não há nenhum momento ali a sugestão de que essas outras disciplinas consideradas oficiais, elas sejam simplesmente excluídas completamente do currículo escolar. Então, por isso, a alternativa E fica incorreta também. Então, número 6, talvez a questão mais simples desta prova, uma pergunta sobre gênero textual. No caso aqui, não há espaço para dúvida. Até mesmo porque, entre as alternativas, com exceção ali, talvez, do convite, né, que talvez trabalhe um pouco com a questão da imagem, mas com outro propósito, né, muito mais ornamental que qualquer outra razão. Então, o único que trabalha ali com a questão dessa combinação entre verbal e não verbal é realmente a tirinha. Os outros gêneros têm ali um predomínio do texto escrito, não é que não possam ser acompanhados ali por textos não verbais, mas a tirinha é essa representação que nós temos, essa combinação que nós temos do verbal e do não verbal, uma narração em poucos quadros. No caso aqui da personagem Armandinho, muitas vezes com um conteúdo um pouco mais crítico, às vezes ácido, né? Às vezes irônico. Então, todas essas características podem ser atribuídas aí ao gênero tirinha. A FEB gosta bastante de perguntar aos candidatos qual é o gênero textual do texto que foi escolhido para a prova. Então, é sempre um conhecimento importante para você. Questão número 7, agora uma questão sobre sintaxe, sobre organização sintática, perguntando ali sobre o sujeito de uma oração identificada na tirinha.
Na frase, temos aulas de ciências, inglês, português. O sujeito é classificado como? Sempre que nós vamos fazer uma questão de localização, de identificação de termos sintáticos, o nosso ponto de partida precisa ser o verbo. O verbo é o nosso norteador. A partir do verbo, eu consigo fazer a localização de todos os outros elementos. Então, quando eu localizo o verbo temos, e eu pergunto a ele quem temos, aulas de ciências, inglês e português, a resposta vem automaticamente nós. Porém, o elemento nós não está explícito, ele não aparece. Eu consigo identificá-lo a partir do verbo, que é um verbo de primeira pessoa do plural. Logo, nós temos aqui um tipo de sujeito que nós chamamos de sujeito oculto. Sempre que for possível localizar o sujeito a partir do verbo, a palavra não está explícita na oração, nós estamos diante de um sujeito oculto. Muitas vezes chamava aí por outros autores de sujeito desinencial. São sinônimos, tá? Sujeito oculto, sujeito desinencial, estou falando do mesmo tipo de sujeito. As outras alternativas, todas elas trazem exemplos de outras classificações de sujeito, né? O sujeito simples, aquele que está explícito na oração e que é representado por um único elemento. O composto, aquele que apresenta dois núcleos. Nós pensaremos que há ali um verbo fazendo referência a dois elementos naquela oração. O indeterminado, que é aquele em que não é possível fazer a identificação do sujeito da oração por uma falta de informação, por uma ausência de informação, por um desconhecimento ou até pela necessidade de uma omissão. E o sujeito inexistente, que, na verdade, representado ali pela oração sem sujeito. A oração sem sujeito, sempre marcada pela presença de verbos chamados verbos impessoais. Aqueles verbos que indicam fenômenos naturais e também o verbo haver e fazer, com sentidos diferentes dos sentidos habituais que eles têm. O verbo haver com sentido de existir ou sentido de tempo decorrido, e o verbo fazer também com sentido de tempo decorrido. Fechamos aqui a correção do nosso caderno 7, lembrando sempre da importância da realização dessas questões para a evolução do seu aprendizado. Nosso lema por aqui, como sempre, é: só aprende quem repete. Então, não deixe de exercitar a cada uma das nossas aulas.